de uma pilha. A pilha geralmente tem 1,5 V. Essa aqui, como é pilha recarregável, a tensão nominal dela é 1,2. Apesar de que quando ela está totalmente carregada, a tensão chega e até ultrapassa 1,5 V. Então, a pilha tem dois polos, um negativo e um positivo. Na hora de medir tensão contínua, você deve colocar a ponta preta no negativo e a vermelha no positivo. Como nós vamos fazer aqui, ó. Eu coloquei na escala de 10 volts, mas você poderia colocar na de 2,5. Acontece que a de 2,5 é mais difícil de fazer a leitura. Então vamos lá. Ali o ponteiro está entre o 0 e o 2 na fileira de cima. Entre o 0 e o 2 dá 1. Como na escala de 10 cada risco pequeno vale 0,2, então está 1,2. Perceba que está um tracinho depois do 1 volt. Não dá 1,2 volts. Que é a tensão nominal. Aqui nós temos uma fonte de computador. Essas fontes que vocês encontram dentro dos computadores PC, essa fonte aqui chama-se fonte ATX, que é usada nos computadores mais novos. Antigamente os computadores usavam fonte AT. Na fonte ATX nós temos esse conector grande que vai ligado na placa, que vai alimentar a placa. Observe que ela tem um fio verde bem aqui no meio, ou quase no meio. Então para essas fontes funcionarem fora do computador, é necessário colocar um jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e o preto, e um dos pretos, né, do verde para o preto. E aí a fonte funciona. Como vocês podem ver, tem que fazer esse jumper, um pedaço de fio, entre o fio verde e um dos pretos para a fonte poder ligar. Uma vez que a fonte ligou, agora vamos ver se ela está fornecendo a tensão correta para funcionar o computador. Aqui nós temos um dos conectores que vai ligado no driver de CD-ROM, DVD-ROM ou qualquer outro tipo de driver. O fio preto é o terra, o negativo da fonte. O fio vermelho é o positivo que fornece 5 volts e o fio amarelo é o positivo que fornece aproximadamente 12. 0, 5 e 12. Então primeiro eu vou medir os 5 volts. Eu coloco o multímetro na escala de DCV10. Coloco a ponta preta no fio preto e a ponta vermelha no fio vermelho. Como podemos observar ali, a escala de 10, a leitura onde está o 10 aqui na fileira de cima. 10, 8, 6 e 4. Entre o 6 e o 4 está dando aproximadamente 5 volts, que é a tensão do fio vermelho. Agora, para medir a tensão do fio amarelo, colocamos na escala de 50. E passamos a ponta vermelha para o fio amarelo. Observe que agora, na escala de 50, a leitura já é feita na fileira do meio. 50, 40, 30, 20 e 10. Como cada risquinho na escala de 10 de 50 vale 1 volt, então está dando aproximadamente 13 volts. Vamos ver agora 6 passos básicos para se identificar defeitos em placas eletrônicas, né? O primeiro dele é através dos problemas reclamados pelos usuários, né? É muito importante que você pergunte ao usuário qual o defeito daquela placa, né? E através desse defeito você pode se localizar no causador do problema. A outra maneira de você identificar defeito é através da análise visual de componentes e trilhas danificadas, né? Então você faz uma análise visual e verificando se tem algum componente ou trilha danificada na placa. O próximo passo é verificar a temperatura excessiva, né, em cima dos componentes, né? Então, nesse caso, você tem que ligar a placa e verificar se tem algum componente, circuito integrado, transistor ou um outro componente aquecendo demais, né? Então esse componente pode estar em curto. A outra forma é fazendo medidas de tensões em pontos específicos da placa, né? Algumas placas na serigrafia vêm com alguns pontos de tensão, né, que você pode medir com um multímetro ou com osciloscópio, né? A outra forma é fazendo a comparação de continuidade, né, em placas de mesmo modelo, né? Então você tem duas placas, uma boa, outra ruim, né? Então a placa ruim você vai fazer uma comparação, né, com a placa boa, né? Então existe essa forma também. E por último você pode fazer a substituição de componentes responsáveis em executar aquela função que está com defeito. Então nesse caso você também consegue identificar através dessa substituição do componente que é responsável em executar aquela função que não está
que não está ocorrendo Por naquela novo na placa, o seu polo negativo deve ser colocado na marca da serigrafia na placa. Observe que o negativo do capacitor deve coincidir com a marca na placa. Em seguida, vire a placa e acabe de encaixar o componente. Para que ele não caia, dobre um pouco as suas pernas. Elas devem ficar desta forma. Agora, pode iniciar a soldagem utilizando-se pouca solda. Os componentes novos vêm com as pernas longas que devem ser cortadas com alicate de corte. Vamos supor que essa placa estava com o processador queimado. Deu 00, efetuamos a troca do processador e ele vai dar procedimento à leitura. Sempre que aparecer FF00 não aparecer nada, checar as tensões do processador, checar se o processador está bom. Por isso que o técnico tem que ter processadores bons, de todos os modelos. Mas antes de colocar o processador, tem que fazer a medição da tensão para não queimar o seu processador. Isso veremos lá na área de tensão de processador. É muito útil a debug card. Ela tem um LED, como nós vimos lá no começo, indicando o reset. Agora, só é você observar, umas placas apagam o LED indicando que o reset não está funcionando e outras acendem o LED. Isso varia de fabricante para fabricante debug card.